Olá, povo de Deus! Terça-feira, 18 de abril de 2023, segunda semana da Páscoa. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 4, de 32 a 37 e João 3, 7b a 15. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e os fiéis eram estimados por todos. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nas, levavam o dinheiro, colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita e natural de Chipre, possuía um campo, vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Literalmente, como nos diz o teólogo Comblet, esse sumário apresentado por Lucas lembra as expressões do ideal comunista dos filósofos gregos, pois os filósofos antigos, refletindo certamente a mentalidade popular, projetavam no passado a imagem de uma comunidade primitiva ideal, onde tudo era comum, não havia propriedade particular e todos viviam em paz, sem cobiça, sem rivalidades, sem lutas de classes. Os filósofos projetavam essa imagem do passado e no futuro, propondo o ideal de construção de um novo comunismo. Usavam palavras bem semelhantes às palavras deste parágrafo. Ainda que Lucas possa não ter projetado na comunidade de Jerusalém um ideal de filósofos pagãos, certamente ele o conhecia. Certamente também Lucas conhecia o livro do Deuteronômio, que afirmava: em teu meio não haverá nenhum necessitado. Ainda, o ideal de uma só alma e um só corpo. Na partilha de bens, notamos dois aspectos. O primeiro consiste em pôr em comum os próprios bens, partilhando seu uso. O segundo consiste em vender os próprios bens, distribuindo lucro pelos pobres. Neste caso, vendidos os bens, apresentavam o lucro aos apóstolos que o distribuíam. Mas os Atos apresentam outras formas de partilha dos bens. Paulo falará do trabalho com as próprias mãos para prover às necessidades dos seus e dos que são frágeis. O que Lucas pretende sublinhar é que a partilha, nas suas diferentes formas, tem a sua raiz na comunhão de espírito e de corações dos fiéis. Do conjunto, podemos concluir que estamos perante a comunidade messiânica, herdeira das promessas feitas aos pais. Em verdade, não deve haver pobres entre vós, porque o Senhor te abençoará na terra que Ele próprio te há de dar em herança para a possuires. Mas só se ouvires a voz do Senhor teu Deus, para guardares e cumprires todos estes preceitos. Isso está em Deuteronômio 14, 4 seguintes. João 3, 7b, 15. Disse Jesus a Nicodemos: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: mas como é que pode isso acontecer? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho.
Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Vimos ontem que Nicodemos era um chefe dos judeus sincero, sem preconceitos, que queria crescer no conhecimento da fé. Ele tinha sido atraído por Jesus por meio dos sinais e palavras, mas ele vai ter que dar um passo mais profundo. Ter fé em Jesus não é só admirar o que ele diz e faz. É entrega para o compromisso total com Jesus, o que exige transformação profunda, um novo nascimento. Isso implica não se apegar a esquemas e estruturas estabelecidas, mas relativizá-las, a fim de estar sempre aberto para a novidade de Deus. Quem se converte é guiado pelo Espírito de Deus e se torna imprevisível para os homens. Essa liberdade da fé cristã é celebrada eficazmente através do rito significativo, o batismo. A grande novidade que Deus tem para a humanidade está em Jesus, que vai revelar na cruz a vida nova. Aí ele demonstra o maior ato de amor, a doação de sua própria vida em favor de todos. A humanidade poderá compreender o evento escandaloso e desconcertante da salvação pela cruz e ser curada do seu mal, tal como os hebreus mordidos pelas serpentes no deserto foram curados ao olharem a serpente de bronze levada num poste. A salvação passa pela submissão a Deus e pela contemplação do crucificado. Deixei por último para comentar o grande desafio que Jesus apresenta a Nicodemos. Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Sendo chefe dos judeus, Nicodemos era um homem da instituição. Ora, nascer do Espírito é nascer para a liberdade, exatamente o contrário do que a instituição impõe. Jesus está dizendo que ele precisa se libertar para perceber com abertura a novidade de Deus, que não se deixa controlar por nenhum esquema ou estrutura. Aqui está o desafio para todos os tempos. Como pertencer a uma instituição, família, igreja, Estado, e se manter livre? Em qualquer instituição, ser amante da liberdade custa caro. A instituição tem medo de pessoas livres, de pessoas que pensam fora da caixinha. Esse embate entre instituição e liberdade é fecundo se for cultivado por pessoas maduras que não se deixam prender pelos rigores das leis, pelo rigor institucionalista. O Evangelho vai além. Um beijo no seu coração.